Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas escrituras no livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma abordagem deste capítulo, do versículo 1 ao 10, fazer a leitura e vamos fazer uma reflexão. Diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Vamos fazer a leitura até aqui para comentarmos alguns versículos. Nos parece, irmãos, bastante oportuno para nós ouvirmos esta admoestação do apóstolo Paulo. Porque se nós estamos considerando que somos um povo a quem Deus vem guiando, que temos laços com essa palavra, que fazemos parte de um povo que está espalhado pelo mundo, como este povo Israel, dentre os gentios, se fazemos parte, nós já ouvimos e fizemos também parte desta história. Não sabemos como nem aonde, não vamos fazer nenhuma afirmativa nesse sentido, em termos de datas e de época, porém, o conjunto do ensinamento das Escrituras nos faz compreender, pela progressividade de tudo e pelo renascimento sucessivo das almas, pelo aprendizado que elas precisam ter, que este povo, que tem vínculo com esta Escritura e com este Deus de Israel, é o povo a quem Deus vem preparando, provando durante todo este tempo, tendo em vista um propósito maior, que é o estabelecimento de um novo tempo, de uma civilização realmente, uma civilização verdadeira no mundo, que é chamado no conjunto dos ensinamentos das Escrituras de reino de Deus. Então, se somos esse povo, este povo já recebeu esta admoestação por meio destes apóstolos, dos profetas e de todos aqueles que vieram anunciar esta palavra, que somos nós. E hoje esta instrução, ela se aplica perfeitamente a nós, porque o apóstolo Paulo estava se referindo a esse povo, não estava se referindo ao povo que estava no mundo com outros interesses, com outros deuses, não é? E também ali convivendo naquela comunidade de Corinto, não naquela situação ali na igreja, chamada igreja ainda naquele tempo, não é? Que eram comunidades pequenas, feitas e que funcionavam nas casas dos irmãos, mas ele não estava se referindo para aqueles homens habitantes de Corinto que tinham lá os seus deuses, mas para judeus e gentios
reunidos naquela comunidade ali que Paulo havia fundado na casa de um dos irmãos. E havia ali uma situação, que é a situação que nós encontramos hoje entre nós, que nos dizemos seguidores de Cristo. E diz o apóstolo Paulo que não podia aprofundar o ensinamento e falar para eles coisas espirituais, porque as coisas espirituais profundas são faladas para homens espirituais, para almas que já têm um amadurecimento, almas que têm vínculo com Deus, que desejam sinceramente aprender, almas que se colocam como servos, como aprendizes. E ali havia uma situação muito parecida com o que nós temos hoje neste mundo, irmãos. Ele disse para eles: eu não pude, não é que ele não quisesse, eu não pude falar a vocês coisas mais profundas, coisas do Espírito. Eu precisei falar com vocês e preciso falar com vocês como eu falo a homens carnais. Como eu falo com meninos, diz o apóstolo Paulo, como crianças. O que são as crianças? Quais são o interesse das crianças? O interesse das crianças são interesses momentâneos, irmãos. A criança tem um interesse ali naquele momento, daqui a pouco, se você apresenta uma outra coisa, a criança se interessa também, porque não há profundidade ainda nela. Imatura. E ele disse: vocês estão como crianças. É isso que o apóstolo fala aqui. Por quê? Ele diz por quê. Ele diz: porque vocês ainda são carnais, ainda sois carnais. E diz por quê? Havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ora, o que nós vemos hoje no mundo, que nós convivemos, não é? Aonde nós transitamos, nesse campo de ideias e de relações que nós transitamos, é isso bem aqui. Inveja, para falar pouca coisa, inveja, contendas e dissensões. Desenvolve mais o pensamento do apóstolo, dizendo: porventura, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? O que acontecia? Alguns ali faziam juízo entre Paulo e Apolo, e outros entre Pedro. Eu prefiro Pedro, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. No início dessa carta, no capítulo 1, ele diz isso. Ele diz: por acaso Cristo está dividido? Por acaso alguém foi batizado em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de Apolo? Ele pergunta no capítulo 1 desta carta. Então, ele diz que entre os irmãos havia um espírito muito desfavorável para compreender as coisas profundas, que era o espírito de dissensão, de disputa de ideias. Hoje, naquela época, eles estavam disputando quem sabia mais, quem era mais preparado para conduzir aquela comunidade, quem era que tinha mais condição de ensinar aquelas coisas novas. Não é? Apolo era um homem muito versado nas escrituras e eloquente nas palavras, conforme o próprio apóstolo fala. Então, eles faziam juízo destas coisas, que é igual, é bem semelhante ao espírito que existe hoje, irmãos. Nossos irmãos cristãos também se dividem dessa maneira. Se dividem dessa maneira dentro das igrejas. Não é? Tudo bem, achamos que existe uma necessidade mesmo de um tempo, não é? Mas o Senhor vem nos falando destas coisas e dentro destas escrituras, mesmo no Novo Testamento, nos advertindo, admoestando para que a gente tenha uma unidade em torno do Senhor, uma unidade em termos de Cristo. E onde nós vamos buscar esta unidade? Se não for na palavra, se não for no pensamento bem colocado, de acordo com o que está escrito neste livro, buscando o aprofundamento, para que nós não fiquemos presos na superficialidade dos ensinos. Não é verdade? Jesus, num diálogo com Nicodemos, nesse mesmo evangelho que nós estamos estudando, disse: ora, como é que você quer aprender? Como é que eu posso te falar das coisas do céu, das coisas celestiais, se eu te falo das coisas da terra, do mecanismo da vida, como se desenvolve a alma? Você não acredita, você não crê. Como que eu posso te falar como é que nasce a alma se você não compreende como nasce o corpo, não é? O corpo humano, qual é a necessidade que ele tem de, na vida, ele ter esse nascimento do Espírito, essa comunhão com Deus,
que o Senhor estava se referindo em Nicodemos. Então, são as coisas profundas que as almas carnais, né, as almas, conforme disse o apóstolo Paulo, que estavam ali se comportando como crianças, porque estavam envolvidos com disputas, não iriam compreender. Então, isto é um obstáculo para que a gente possa entender, compreender e receber em nosso coração coisas tão profundas que nós estamos estudando aqui, trabalhando aqui, pedindo a Deus que nos instrua. É um obstáculo. Hoje, nós, irmãos, né, desta comunidade, nos dividimos também por disputas, irmãos, defendendo ideias de homens. Ele pergunta aqui, por acaso, quando existem entre vós essas disputas, dissensões, não andais segundo os homens, não sois carnais, porventura não é isso? Qual é o interesse nosso? Se somos um povo que Deus vem guiando, se já compreendemos isso, se é real em nosso coração, se compreendemos e cremos verdadeiramente nesta verdade, nessas revelações que nos foram dadas, qual é o nosso interesse? Porventura, o interesse nosso não é que o reino de Deus seja estabelecido no mundo? Não é esse o motivo pelo qual nós estamos no mundo? Ora, para que se estabeleça no mundo, precisa se estabelecer em nós, em nossa casa, em nosso pensamento. Há que ter uma unidade de vistas, irmãos, de vista, para que a gente possa caminhar segundo o pensamento de Deus e não segundo o pensamento dos homens. Que tipo de disputa nós estamos envolvidos? A quem nós estamos defendendo? Não é verdade? Temos que pensar estas coisas, irmãos. Isso é espírito, isso é mente, isso é comunhão. Ou temos comunhão com o Espírito de Deus, ou temos comunhão com o Espírito do mundo, de homens. Está escrito aqui, não andais segundo os homens. Ele disse, olha, vocês estão preocupados em me seguir ou seguir Apolo? É isso mesmo? Nós estamos preocupados em seguir pastores, irmãos? Nós estamos preocupados em seguir homens, ideias de homens? Ele diz, quem são esses homens? Quem sou eu, quem é Apolo? Quem são esses homens que hoje, muitos de nós estamos aí preocupados em seguir? Porque hoje, vocês sabem, as redes sociais, pelas redes sociais, homens seguem homens. Quanto mais seguidores tem um homem, mais a gente quer seguir o homem. Homem, campo de ideias, pessoa, individualidade. É a coisa mais triste, mais ridícula. Mas é assim que o povo de Deus se conduz. Seguidores. De quem nós somos seguidores? Ele diz, quem são esses? Ele faz uma avaliação diante dos irmãos em relação a ele e a Apolo. E olha, nós estamos hoje, a coisa é tão grave que nós estamos hoje, não é nem Paulo e nem Apolo que está aqui entre nós. São homens que ninguém sabe nem de onde saíram, nem quem são. Ele diz, pois bem, Paulo e Apolo são ministros, pelos quais vós crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Só para nós avaliarmos a gravidade disso. Ele estava repreendendo os irmãos por estarem escolhendo entre ele e Apolo, e entre ele, Apolo e Pedro. Imagine o que faria o apóstolo Paulo hoje, chegando em nossas comunidades e vendo em qual tipo de disputa os cristãos estão envolvidos. Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é nada e nem o que rega também é. Mas é Deus quem tudo faz. Ele disse, ora, o que planta e o que rega são um. Preste atenção no que ele fala aqui, irmãos. Importante a gente entender isso. Ele diz que o que planta e o que rega são um. Estão fazendo o mesmo trabalho, é uma unidade. Ou seja, você não pode plantar sem que alguém regue. Percebe o que ele quer dizer aqui? São um, é uma unidade. Os dois, Paulo e Apolo, estavam trabalhando pela unidade, que era a palavra de Deus anunciada, era o trabalho do Senhor, a anunciação deste reino no meio daqueles a quem ele veio, a quem Jesus veio salvar. São um. Então, não era o trabalho de Paulo e nem o trabalho de Apolo. Então, entendamos essas coisas. Há que ter uma unidade em torno destas coisas. Há uma unidade. E para esta unidade, nós precisamos olhar, nós precisamos atentar. Não é verdade? Então, vamos perceber bem que às vezes a gente quer fazer um trabalho que é nosso, né? A minha ideia, o meu pensamento, alguém tem que saber o que eu estou pensando. Sinceramente, irmãos,
Sinceramente. São um. Diz, embora sejam um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vós lavoura de Deus. Dizendo que ele tinha vindo ali fazer um trabalho no meio daquelas ovelhas que estavam perdidas, da casa de Israel, que somos nós. Diz, nós viemos aqui cooperar com Deus, que se interessou por vós, que se interessou por nós. Não é? Então, não embaracemos o Espírito de Deus, irmãos, porque muito esforço já foi feito para que nós não nos percamos. Muito esforço de Deus, mandando essas almas, mandando esses servos, vida após vida, experiência após experiência, em tempos escuros, em tempos difíceis, para que hoje estivéssemos aqui no conforto das nossas casas ouvindo essa palavra. Irmãos, pensemos bem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, mas outro vai edificar sobre ele. Ele diz, prestemos bem atenção, veja cada um como edifica sobre o fundamento que foi posto para nós, o qual é esta palavra, o qual é Cristo, o qual veio nos falar de um reino, de uma responsabilidade que nós temos com esse reino, se é que somos esses trabalhadores. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos proteja, não é, da escuridão. Amém.